Hoje eu trouxe uma carteira de dividendos, isso mesmo, uma carteira composta por três ações boas pagadoras de dividendos e três bons fundos imobiliários. E aí de cara já vou trazer aqui quais os critérios que eu utilizei para escolher esses ativos. Depois a gente vai estudar um por um e lá no final eu vou trazer a composição dessa carteira, a porcentagem de cada ativo e quanto de dividend yield ela pagaria para a gente se a gente investisse R$ 10.000 dentro dela, tá bom? Esse vídeo está bem legal, vale muito a pena você assistir e também vale, ó, aquela curtida aí, beleza? Então vamos lá, hoje é dia de fazer uma carteira de dividendos, trazendo boas empresas e bons fundos imobiliários e quais são os critérios que eu utilizei para escolher essas ações e para escolher esses fundos imobiliários para compor essa carteira que você pode ganhar bons retornos tanto na valorização dos ativos nesse ano de 2022, 2023 e também para ganhar bons dividendos. Na parte das ações, o que eu levei em consideração principalmente? Uma empresa que entregou lucro nos últimos 5 anos, então, ou seja, um histórico de lucro recorrente, uma margem bruta acima de 30%. Warren Buffett fala que uma empresa, para ter uma boa vantagem competitiva, ela tem que ter uma margem bruta na casa ali dos 30%, 40% para cima. Um ROI acima de 10%, o ROI seria um indicador de rentabilidade, um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,5, um PL abaixo de 15, um dividend yield de 5% ao ano no mínimo e uma liquidez média diária acima de R$ 1 milhão. Essas foram as principais características que eu utilizei para escolher as ações. E agora, para escolher os fundos imobiliários, quais foram? Preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, então você quer comprar um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com desconto. Patrimônio acima de R$ 1 bilhão, dividend yield acima de 8% ao ano, liquidez média diária acima de R$ 500 mil, uma boa diversificação na carteira, isso aqui talvez seja a principal característica, e um mínimo de 3 anos de existência. E aí, com isso, eu criei essa carteira de dividendos composta por 3 ações e 3 fundos imobiliários. E utilizei um valor de R$ 10.000 para a gente fazer a distribuição dentro de cada ativo ali, a porcentagem de cada ativo e ver quanto que ela pagaria para a gente de dividend yield. E aí a gente faz a pergunta, quanto que rende de dividendos essa carteira? Será que é bom? Vamos acompanhar para frente aqui agora e vamos ver um pouquinho de cada ativo. Então, depois de passar pelo filtro daquelas características, quais foram as empresas que eu escolhi? O Banco ABC é um banco que a gente não vê por aí agências, porque ele é um banco de empréstimo, ele empresta dinheiro para médias e grandes empresas. A Sanepar, empresa de saneamento básico, está muito descontada e é uma excelente empresa, a gente vai ver aqui nos seus indicadores. E a TRPL4, empresa de transmissão de energia elétrica. Então, é uma carteira diversificada, pegando um banco, pegando saneamento e pegando energia elétrica, 3 setores bons pagadores de dividendos. A margem bruta do ABC está 45,93, uma excelente margem bruta. Já o seu ROI, indicador de rentabilidade, está 11,3, um bom ROI. O preço sobre valor patrimonial 0,76, então ele está com desconto de 24%, sendo negociado 24% abaixo do seu valor patrimonial. O seu PL de 6,7, um excelente PL. O seu dividend yield de 5,96 e a sua liquidez média diária de 15 milhões aproximadamente. Então esses critérios aqui estão excelentes. E os lucros? Lucros nos últimos 5 anos, crescente e constante, teve essa queda aqui na época no início da pandemia, mas já recuperou, se você observar, já está nos seus patamares históricos. A sua receita também é crescente e constante no longo prazo e o seu patrimônio cresce igual um reloginho aqui. Esse banco é um excelente banco para você investir. Já a Sanepar, a gente observa aqui, ó, margem bruta 60,97, excelente margem bruta. Essa empresa tem uma eficiência magnífica. O seu ROI é de 15, o seu preço sobre valor patrimonial de 0,71, ou seja, com 29% de desconto, sendo negociada 29% abaixo do seu valor patrimonial. O PL dela é de 4,7, o seu dividend yield de 6,25 e uma liquidez de 14 milhões aproximadamente. E o lucro dela, como é que funciona? Olha só que belezura, crescente e constante no longo prazo, não teve prejuízo hora nenhuma. Receita dela também crescente e constante no longo prazo e seu patrimônio
também crescente e constante no longo prazo. Já a Transmissão Paulista, a margem bruta dela é ainda maior do que as outras duas empresas, 69,83%. Já o seu ROI 25,8% e o seu preço sobre valor patrimonial de 1,07. O seu PL de 4,1% e o seu dividend yield de 15,1%, com uma liquidez média diária de 24 milhões. Lucro dela crescente e constante no longo prazo também, não teve momentos aqui nenhum de prejuízo. Receita dela também vem crescendo aí nos últimos 5, 6 anos e o patrimônio dela também é crescente e constante. E aí a gente vê que essas três empresas são três excelentes empresas que trazem retorno, trazem receita, lucro, patrimônio crescentes. E aí a gente olha as valorizações dela, valorização das suas ações nos últimos 12 meses, ó, pegando o pico aqui do finalzinho de 2019 e início de 2020. O Banco ABC, ó, até agora não se recuperou da queda de março de 2020 da pandemia. A Sanepar muito menos, ela está em tendência de baixo. Banco ABC até que ele está se recuperando, mas a Sanepar, ó, só em tendência de baixa ainda. E a Transmissão Paulista se recuperou e no atual momento ela está em consolidação, está lateralizada. Então, para mim, não faz muito sentido boas empresas desse jeito estarem assim, ó, tão descontadas e suas ações ainda não se recuperaram do tombo de março de 2020. Se você estiver gostando desse vídeo, dá aquela curtida aí, se inscreva aqui no canal e ative esse sininho de notificações, tudo bem? Agora pegando os fundos imobiliários, quais fundos imobiliários que eu escolhi através do filtro daquelas características? MXRF11, um fundo de papel, depois o HGRE11, que seria um fundo de lajes corporativas, e o BCFF11, que seria um FOF, fundos de fundos. Então tem uma carteira diversificada, a gente viu lá nas ações 3 setores e aqui nos fundos imobiliários também 3 setores. MXRF11 ele tem boa diversificação com 66 CRIs na sua carteira e 12 fundos imobiliários. A sua idade, ele está aí desde 2012 no mercado. O preço sobre valor patrimonial dele 0,99, dividend yield de 9,51%, liquidez média diária de 5,4 milhões e ele possui um patrimônio de 2,2 bilhões de reais. Já o HGRE11 tem uma boa diversificação com 19 ativos em sua carteira, 19 imóveis, tem uma idade de 2008 que ele começou a ser negociado. O seu preço sobre valor patrimonial está sendo negociado 20% abaixo do seu valor patrimonial, dividend yield de 8,25% e uma liquidez média diária de 2 milhões, com um patrimônio líquido de 1,9 bilhões de reais. E o BCFF11, um FOF, boa diversificação também com 65 fundos imobiliários dentro da sua carteira e 11 CRIs. A idade dele ele é um pouco mais recente, tem 4 anos de mercado aproximadamente. Preço sobre valor patrimonial de 0,92 e o seu dividend yield de 9,49%, com uma liquidez média diária de 2,4 milhões e um patrimônio líquido de 1,9 bilhões. Então todos eles estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial e pagam bons dividendos. E como é que estão as valorizações deles nos últimos 12 meses? Após a queda de março de 2020, MXRF11 está em tendência de baixa, BCFF11 também está em tendência de baixa, não se recuperou, e o HGRE11 também tendência de baixa, ainda não se recuperou da queda de março de 2020. Faz sentido isso aí? Vai refletindo tudo isso aí ao longo do vídeo. Agora entrando um pouco na parte gráfica para eu dar aquele pitaco que eu gosto de dar como sempre, o Banco ABC está dentro desse canal de tendência de alta aqui em recuperação lá da queda pré-pandemia, do topo histórico pré-pandemia, e ele está bem aqui embaixo no seu canal da tendência de alta, bem lá no seu suporte, segurando na média móvel de 72 períodos e no suporte do canal aqui de tendência de alta da LTA dele. O que eu espero dele nos próximos meses? Uma tendência de alta para pelo menos buscar essa resistência aqui em cima do canal. Então é bem provável que o Banco ABC dê uma alta, uns tiros, igual ele dá esses tiros aqui de vez em quando aí na casa de 15, 20% nos próximos meses. Já a Sanepar, isso aqui é já pensando mais para um longo prazo, o gráfico aqui é até um gráfico mensal que eu trouxe. Qual que é o padrão normalmente dessa empresa? Ela dá um tiro de valorização na casa de 300, 400, 500%, depois passa um bom tempo ou em lateralização ou em correção dessa grande tendência
de alta. E olha só, 2016, quando o MACD cruzou para cima, aqui azul por cima da laranja, o histograma entrou na parte positiva, ela deu uma alta de 546% em um ano praticamente. Depois entrou numa correção de 39%, depois ela deu outra valorização de 2019 até iniciozinho de 2020 de 200% e agora ela está nessa grande correção de menos 48%. E o que eu estou enxergando aqui? Ela está aqui, ó, segurando nesse suporte, que seria a média móvel de 72 períodos. Se ela segurar nesse suporte e começar a ganhar força e romper aqui, fechar acima desse suporte, dessa resistência aqui, que seria a média móvel de 17 períodos, pode ser sim que ela entre numa grande tendência de alta aí de 300, 400% nos próximos anos aí, ou nesse ano ou o ano que vem. A gente não sabe, a gente não consegue acertar, a gente não tem bola de cristal. Mas para mim é o seguinte, ela está no fundo do poço, são momentos de oportunidade e uma coisa que eu enxergo é o seguinte, essa seta verde que eu coloquei aqui é o que? O histograma do MACD está subindo, se recuperando e as ações ainda continuam em queda da Sanepar. Então isso aqui gera uma divergência de indicador e preço. E divergências são os melhores sinais de reversão de tendência, tá bom? Pega essa visão aí, fica de olho nessa empresa. O mais importante que eu enxergo aqui na Sanepar é ir fazendo as compras ali mensalmente, fazendo seus aportes, pegando ela nesses preços bem baixos aí para depois quando ela esse tiro aí, essa valorização de 200, 300% igual ela fez no passado, você ganha muito com isso. E aqui embaixo, Transmissão Paulista, o que acontece nela no atual momento? O MACD dela está lá embaixo, o azul está por cima da laranja, está próximo ao eixo zero aqui o MACD, então está bem tranquilo. E um padrão da Transmissão Paulista é qual? Normalmente ela dá uma grande tendência, depois ela entra numa lateralização, ela para ali, fica estagnada, consolidada, ganhando força para continuar depois essa tendência. Aí ela veio de novo, deu essa tendência e agora ela está, ó, consolidada nessa lateralização. Na hora que ela romper esse padrão aqui em cima, essa resistência aqui em cima, ela vai entrar de novo numa tendência de alta. Então, para mim, 3 empresas que são boas oportunidades no atual momento para você colher frutos lá na frente, tá bom? E agora entrando nos fundos imobiliários, MXRF11, a queda de março de 2020, ele ainda não se recuperou dela, está aqui nesse patamar muito importante aqui agora, nesse ponto muito importante que é R$10,01. Se ele romper esses R$10 aqui, fechar acima dessa resistência aqui, pode ser sim que ele se recupere agora, comece a entrar numa tendência de alta mais forte. Ele está segurando muito bem nessa média móvel de 72 períodos aqui, está sendo um bom suporte para ele. Para mim ainda está valendo a pena, ainda ele está no momento ali de ou vai ou racha. Se ele passar desse ponto aqui, aí sim ele vai entrar numa grande tendência, pode ser que você perca essa surfada aí nessa grande onda de alta que pode dar. Já o HGRE11 está aqui, ó, tendência de baixa no atual momento, também está num momento muito importante que se ele romper essa LTB dele aqui, pode ser que ele se recupere e depois ele tem que romper esses R$144 aqui, que seria uma outra resistência para ele talvez tentar se recuperar da queda de março de 2020 e voltar na grande tendência de alta. E o BCFF11, mesma coisa também, tendência de baixa nele, está mais atrasadinho um pouco do que os outros ativos que a gente está estudando aqui, mas quando ele romper essa LTB também, aí ele vai buscar lá os seus R$88 para tentar romper o topo histórico dele lá de finalzinho de 2019. Então, para mim também são 3 grandes oportunidades no atual momento. Então, são 3 grandes empresas que estão bem descontadas, 3 fundos imobiliários também que estão com boas oportunidades. Agora vamos fechar a composição da carteira aqui, quanto que a gente receberia de dividend yield colocando R$10.000 nesses 6 ativos. Então a composição da carteira de dividendos ficaria da seguinte forma: eu, Gustavo, colocaria 15% da minha carteira no banco ABC, então seria R$1.500. Eu colocaria 20% na Sanepar, mas por quê, Gustavo? Porque a Sanepar para mim está numa grande oportunidade de uma valorização e talvez em todos esses 6 ativos que a gente está estudando, pode ser que ela dê a maior valorização aí no próximo ano ou daqui 2 anos. Então 20% nela, R$2.000. Transmissão Paulista 20% também, acredito muito numa grande explosão de valorização nessa empresa.
MXRF11 20%, HGRE 11 10% e o BCFF11 15%, totalizando os R$10.000. Com esses R$10.000, olhando o dividend yield passado e atual deles aqui agora, a gente receberia R$ 931,45 em 12 meses. Então, daria R$ 77,62 por mês, com um dividend yield médio de 9,3% ao ano. Nada mal, né? Uma boa carteira de dividendos, pagando 9,3% ao ano, com excelentes empresas, com excelentes fundos imobiliários e todos eles, ao meu ver, com grandes oportunidades de valorização das cotas e das suas ações. Então fica de olho nessas 6 empresas aí, que eu acho que vale muito a pena você estudar com mais carinho elas, tá bom? E aqui do lado, só para a gente ficar encucado pensando assim, o que seria a valorização desses ativos nos últimos 12 meses. O único que teve uma valorização positiva foi o Banco ABC, de 1,99% nos últimos 12 meses. E a sua valorização média histórica que eu trouxe aqui, eu tirei a média de todo o tempo, todo o período que ele está na bolsa aí, foi de 22,46% ao ano. E a Sanepar, atualmente menos 19,46% ao ano, e a valorização histórica dela de 333% ao ano. Transmissão Paulista, menos 1,13% atualmente, e na média histórica 2.809% ao ano. É isso mesmo. Essa empresa aqui já teve uma valorização de quase 60.000% desde lá de 2000, mais ou menos, que ela começou a ser negociada na bolsa. Então, vai pegando essa visão aqui comigo. MXRF11 atualmente nos últimos 12 meses menos 4,4% e a média histórica de 22,3% positivo. HGRE atualmente menos 11,46%, média histórica 24,8% e o BCFF11 25,65% negativo nos últimos 12 meses e média histórica de 9,37% ao ano. Quando você olha a média histórica dos 6 ativos, olha só a valorização que eles entregaram anualmente para os cotistas e para os acionistas e olha atualmente como eles estão entregando. E são excelentes empresas. Faz sentido isso aí? Responde essa pergunta para mim, comenta aqui embaixo se isso aí faz sentido. A gente olhou todas as características, são excelentes empresas, excelentes fundos imobiliários e estão desse jeito aqui no atual momento. Para mim isso aqui é irracionalidade do mercado. Fica essa dica aí, se liga nessas empresas, nesses fundos, beleza? E então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí para fortalecer o canal, compartilha com seus amigos e com a sua família e eu te deixo aquele grande abraço de sempre, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!